gente, tudo bem? Tudo bem? Nossa primeira aula de português de 2021. Tem que ficar olhando para a câmera aqui. E hoje eu trouxe uma história que eu sou apaixonada, não tem outra palavra. Eu sou fã mesmo dessa historinha. Acho que Gabriel, pensador, cantor e compositor, escreveu com todo o seu coração, toda a sua criatividade. É linda demais essa história. Eu ouvi essa história. Uma vez ele foi a um programa de TV, acho que foi o Domingo Legal, e ele só falou o primeiro trechinho, me apaixonei. Mas o tempo passou e agora, acho que uns 15 anos depois, 2005, muitos anos depois agora, eu resolvi comprar. Eu nunca tirei essa historinha da minha cabeça. Eu amo literatura infanto-juvenil. É minha paixão. E eu trouxe, vou começar 2021 contando. Em algumas turmas eu já contei, eu acho que do 8º ano, contando essa história incrível desse garoto diferente chamado Roberto. O nome da história é Um Garoto Chamado Roberto. Se o nome dele é diferente, imagine ele, né? Vamos lá? É cheia de rimas, é uma história contada toda em versos. Imagine que coisa maravilhosa. A Pro já não gosta, né, de rima, já não gosta de poema. Vamos lá? É um livro assim, ilustrações não são como um livro infantil, que algumas páginas não tem. Quando não tiver assim, eu não vou mostrar não, viu? Vamos lá. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo o Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez sua primeira letra. Vez era uma, quer dizer, uma era vez, ou melhor, vez era uma. Desculpem, era uma vez, agora sim. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre sem parar e lhe deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino nasceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele. Já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto, não sabia nem falar direito e falou Roberto. O doutor estava com pressa e anotou assim correndo. O seu pai ficou olhando como se estivesse lendo, mas não entendia as letras porque não sabia ler. O doutor mostrou para o pai. O nome é esse? Pode ser. A mãe estava tão feliz que nem prestou atenção. Esperou por 9 meses com o bebê no coração. E ele nasceu com saúde, trazendo orgulho e amor. Bem-vindo seja Roberto. Obrigada, tchau, doutor. A família do Roberto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião, e todos os moradores se tratavam como irmãos. A vila era bem pequena, na beira de um velho rio. Os homens pescavam nele, o pai de Roberto e os tios. Viviam todos como se fossem irmãos dos pais de Roberto. Para todos, ele era um novo sobrinho, para alguns, um neto. Não tinha nem luz nem gás nas casas do povoado. O banho era de água fria e ninguém ficava esquentado. De dia se abria a janela para acender a luz do sol, de noite acendiam-se as velas e acabava o futebol. Às vezes, além das velas, também se acendiam fogueiras. Não dava para jogar bola, mas tinha 1000 brincadeiras. No céu tinha um monte de estrelas, formando estranhas figuras, nas árvores jabuticabas, brilhando de tão maduras. Na casa do bebê Roberto morava um cão vira-lata, que parecia até gente, criança de 4 patas. Filé era inteligente, sabia andar sem coleira, pescava sozinho no rio, subia em jabuticabeira. Eita, haja fôlego.
Os homens e as mulheres, os jovens e os velhos da vila, viviam como os bichos e plantas uma vida simples, tranquila. E principalmente as crianças dormiam em paz e felizes, amavam e cuidavam da terra como se tivessem raízes. Sempre acordavam cantando, ouvindo o canto do galo, e já levantavam dançando, curtindo o maior embalo. Pediam um leite para a vaca, comiam um bolo macio, depois escovavam os dentes na água corrente do rio. O rio ia sempre passando, sem nunca parar um segundo, e o tempo imitando o rio passou também para todo mundo. E assim foi crescendo Roberto, ao lado dos seus bons amigos, o tempo, o cachorro, as pessoas, as árvores e o rio antigo. Roberto ainda era pequeno, mas já caminhava e corria. Também já sabia falar e, além de falar, ele ouvia. Crianças aprendem a pensar e ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram 2. Filé, o terceiro da lista, não lembro quem veio depois. Contou só na mão direita, os pais, o cachorro e mais 3. Contou do dedão ao dedinho. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6 dedos na mão. Roberto contou outra vez, prestando bastante atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou do dedinho ao dedão. 6 dedos na mão? 6 dedos em uma mão só? Será que na outra são 4? Olhou para os dedos dos pés, mas antes tirou os sapatos. Roberto estava tão nervoso que nem percebeu o chulé. Contando de 1 até 10, contou 5 dedos por pé. Olhou para a mão novamente, sentindo um grande embaraço. Chorou um pouquinho, coitado, pensando na mão do outro braço. Queria contar também nela, mas parou um pouco com medo. E se nessa mão à esquerda tivesse ainda muito mais dedos? Podia ter 7 até 8, quem sabe até 9 talvez. Ninguém tinha visto até hoje que na mão direita eram 6. Então não seria impossível, agora a esquerda temia. Roberto nem queria ver, mas abriu os olhos e viu. E aí? Contou 5 dedos na esquerda, usando um dos 6 da direita. E vendo que só tinha 5, gritou: "Tem uma mão perfeita!" A turma da rua escutou o seu grito e correu para a janela. Queriam saber do Roberto que gritaria era aquela. Roberto escutou as perguntas, mas não quis dizer a resposta. Ficou com vergonha da mão à direita e botou-a nas costas. A turma ficou curiosa e contou para toda a galera que o Roberto tinha um segredo e ninguém sabia o que era. Ficou todo mundo de olho quando ele chegou na escola, andando com cara de triste, com a mão dentro de uma sacola. Olhando a tristeza do amigo, até esqueceram o mistério. E todos falaram para ele: "Por que você está tão sério?" Mas ele não teve coragem de mostrar a mão com defeito e disse: "Me deixem sozinho, que eu quero ficar desse jeito." Sentou lá no canto da sala e a mão não tirou da sacola, até que chegou o recreio e ele nem foi jogar bola. Depois disse a professora: "Hoje é um dia especial, eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever." E todos ficaram animados, até o Roberto ficou, tentando copiar a letra que a professora mandou. Ninguém fez a letra certinho, que a primeira vez sai errada. Pior foi na vez do Roberto, que não conseguiu fazer nada. É que ele tentou com a esquerda, que não era a mão que ele usava, nem quando tirava a meleca e nem quando desenhava. A mão boa dele à direita era a sua mão dos 6 dedos, que agora ele pôs na sacola tentando guardar o segredo.
Mas a professora encucada falou: que é isso, garoto? Tentando escrever com a esquerda? Eu sei que você não é canhoto. Então tira a mão desse saco e faz logo a letra na folha. Roberto obedeceu no ato, pois viu que não tinha outra escolha. Pensou que se fosse ligeiro, ninguém ficaria contando os dedos da sua mãozinha para ver que ela tinha um sobrando. Rasgou a sacola correndo, escreveu mais rápido ainda e, mesmo nervoso, com pressa, ele fez a letra mais linda. Tá acabando. E olhou para a professora, que estava com cara de espanto, falando para os alunos todos chegarem mais perto do canto. Roberto ficou preocupado. Será que ela viu que são 6? Ouvindo-a dizer para a turma: vem ver o que o Roberto fez. E mais uma vez, com vergonha, botou suas mãos para trás, enquanto a galera dizia: chocante, maneiro demais. E aí percebeu que o assunto não era tal mão esquisita, e sim o que a mão tinha feito, a letrinha certinha e bonita. Roberto sorriu de alegria, voltando a sentir-se bem. Alguém foi com o braço esticado, querendo lhe dar os parabéns. E ele, que era distraído na hora desse cumprimento, tirou a mão de trás das costas de um jeito bem calmo e bem lento. Na hora do aperto de mão, a outra criança sorria e, olhando para a mão de Roberto, sentiu que ela estava mais fria. Tremia essa mão de nervoso, com medo de ser descoberta, enquanto a galera dizia: a mão do Roberto é esperta! No dia seguinte, na aula, ficou engraçada a escola, com a turma chegando na sala com as mãos dentro de umas sacolas. Roberto ficou com vergonha, pensou que era uma gozação, que estavam fazendo piada com os 6 dedos da sua mão. Mas a professora, espantada, viu tanta sacola junta que perguntou logo o motivo e todos ouviram a pergunta. É para escrever mais bonito, a turma respondeu em coro. Queremos ser como Roberto, Roberto da mão de ouro. Roberto gostou do elogio, ficando até bem comovido, mas quis explicar aos amigos que aquilo era um mal-entendido. Botar a sacola na mão não ajuda a fazer letra boa. Fizeram a maior confusão com as mãos nas sacolas à toa. A turma ficou curiosa e alguém perguntou lá na frente: por que está com a mão na sacola? Roberto, então conta pra gente. Roberto venceu a vergonha e mostrou a mão bem aberta. Disseram: tem dedo sobrando, assim qualquer um acerta. Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe e que para escrever como ele certinho, o capricho é o que vale. Não faz diferença ter 5, 6 dedos, 2 mãos ou 2 pés. Cada um é de um jeito e são todos perfeitos. Roberto, eu te dou nota 10. E a turma correu para o Roberto, querendo apertar sua mão novamente, querendo lhe dar parabéns pelo 10, nem ligando para a mão diferente. Roberto juntou as sacolas e as jogou no lixo com seus companheiros. Depois ele foi jogar bola e gritou: furem a luva que eu vou ser goleiro. Mais uma imagem. E estamos acabando. Última folha. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e a escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez sua primeira letra. O pai do Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se sorrindo do dia em que sua mulher deu luz a um bebê. E sorrindo falou para o filho: eu errei o seu nome, seria Roberto. Mas o filho falou: não errou não, senhor, o amor sempre faz tudo certo. E aí, gostaram? Eita, tô arrepiada, adoro, amo essa história. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram
Que linda, contada em versos, com rimas, que traz toda essa musicalidade, todo esse ritmo, com essas rimas criativas, um escritor nato, né? E a atividade é apenas uma produção textual. E eu pergunto aí, você já passou por alguma situação constrangedora? Faça um relato pessoal, o seu próprio relato ou de uma pessoa que você conhece. Capricha aí nos parágrafos, inicie com letra maiúscula. Conte pra gente e aprovar e corrigir com muito carinho, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Vai ser uma aula leve, nossa primeira aula de boas-vindas. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!